características os pacientes com ela podem vir a apresentar? Agora é hora da gente desenvolver os dois tipos de ela mais comum. A ela esporádica, que é de fato a que a gente falou para vocês como mais comuns, o paciente pode apresentar algumas características específicas. Atentem para ver se vocês já pegaram algum paciente que tenha desenvolvido quadro semelhante. É interessante, fazendo aqui um parêntese, que às vezes a gente vê as características e pensa, eu já tive, né, eu estou sentindo isso quando a gente é estudante assim da área da saúde, mas é interessante que a gente coloque todas essas circunstâncias para as pessoas que a gente vê fora e trata como paciente, porque realmente são essas pessoas que merecem a nossa atenção. Então, na ela esporádica, caracteriza-se uma doença degenerativa, neurodegenerativa, de neurônios motores, que pode apresentar de início diferentes manifestações clínicas e essas manifestações vão evoluindo progressivamente para fraqueza muscular, atrofia muscular e fasciculações, que logicamente também são de músculos. Bem se vê aí que chama-se a doença do neurônio motor, associadas ao aumento de reflexos tendinosos profundos, espasticidade, hiperreflexia e sinal de Babinski presente. Espasticidade, hiperreflexia e Babinski presente lembra-se sinais de piramidalismo presente nas lesões do primeiro neurônio motor, vias eferentes, comuns então nesses pacientes, alterações do primeiro neurônio motor, também do segundo, mas do primeiro neurônio motor, caracterizando aí a síndrome do neurônio motor. Na sequência, o paciente apresenta essa fraqueza muscular progressiva, assimétrica, ou seja, um pouquinho mais forte de um lado do que do outro. E especificamente, gente, podemos observar que essa assimetria parte do princípio que inicia-se as alterações são iniciadas em um lado. Então, esse lado que iniciou-se mais precocemente é o que mais está acometido na grande maioria das vezes. Então, essa fraqueza também é somática, ou seja, dos 4 membros, e aí vai pegando, vai se progredindo para uma fraqueza de um nível maior. Porque, bem, se você lembra, quando a gente estudou a avaliação da força muscular, tem aqueles graus, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, enquanto o 0 é a ausência de tudo e o 5, o paciente está bem. Então, você vai avaliando essa fraqueza muscular progressiva. Lembrando que nesse paciente, quando você for avaliar, você não vai poder cansá-lo. Porque se ele já está com a debilidade muscular, se você cansar, ele pode vir a óbito simplesmente por incapacidade, inclusive de tosse. Isso aí nos casos mais crônicos. Cãibras e fadigas também estão presentes no início do quadro. Raízes apendiculares mais afetadas nos membros superiores são de C8 a T4. Nós conversamos lá na avaliação neurológica, C8 a T4, que musculaturas especificamente estão sendo afetadas. Mas o movimento principal é a dificuldade do paciente realizar a pinça. Pinça é juntar os dedinhos um com o outro, pela fraca oponência do polegar. Então, o músculo oponente do polegar, especialmente, dentre outros, estão sendo afetados nesse caso. E as raízes, no caso de membros inferiores mais afetadas, L5 a S1. Neste caso, o paciente demonstra tropeços pela dificuldade de dorsiflexão do pé. Não consegue fazer a dorsiflexão, não levanta o pezinho e aí pode tropeçar. O envolvimento bulbar facilita a ocorrência de aspiração e o surgimento de complicações precoces. Como eu disse para vocês ainda há pouco, esse paciente a longo prazo, já na cronicidade, já perto, entre 2 e 5 anos, já no final, ele vai tendo, essa fraqueza vai sendo progressiva, como eu disse, né? E aí esse paciente vai desenvolvendo, não só de musculatura flexora, extensora, adutora, abdutora de membros e tal, ele vai desenvolvendo também na musculatura que responde pela deglutição, que responde pela respiração. E aí, uma tosse para ele é muita coisa. Ou ele fala, ou ele tosse, ou ele se alimenta, aí para, respira e assim por diante. Por conta disso, por essa incapacidade, ele vai desenvolvendo depressão, ansiedade e distúrbios do sono. Por quê? Porque era um paciente capaz e assim vai ficando cada vez mais dependente. E, logicamente, o sono vai sendo influenciado até pela questão do oxigênio, que a longo prazo ele vai se tornando oxigênio dependente. Audição, paladar, olfato e tato não são afetados.
O envolvimento da musculatura torácica determina dificuldade na expansibilidade pulmonar, com redução progressiva da capacidade vital, quantidade de ar que vai entrar, de uma forma geral, forçada, e é fator determinante para as complicações causadoras de morte, na maioria das vezes, por pneumonia. Se essa troca de entre oxigênio e gás carbônico, ou seja, a entrada de O2 e a saída de CO2, não se dá a contento, vai acumulando gás carbônico no interior das células pulmonares. Isso vai fazendo com que a PCO2 aumente, o paciente vai ficando com uma acidose respiratória e a longo prazo vai alterando o metabolismo e vai desenvolvendo infecções, como a pneumonia. Então, ele não só morre pelas questões próprias da patologia, como pelas complicações, como aqui no caso a infecção pulmonar. Outras complicações nos pacientes acamados, de uma forma geral, também na ELA, incluem úlceras de decúbito, são as úlceras cutâneas, aquelas feridas de atrito, principalmente nas regiões em que há maior proeminência óssea, e embolia pulmonar devido à trombose venosa profunda, porque os pacientes ficam mais parados. O envolvimento esfincteriano, neste caso, está ausente, e alterações autonômicas são extremamente raras. A musculatura ocular extrínseca também está preservada e a postura tardia em compitocomia com limitações para respirar. É um paciente que fica mais restrito ao leito, vai adquirindo aquela postura toda fechadinha, então diminui a expansibilidade torácica, diminui a capacidade das articulações de se movimentar, fica enrijecido e aí de uma forma geral, vai desenvolvendo infecções, úlceras e pode vir a óbito por conta dessas complicações. E o quadro clínico da esclerose lateral amiotrófica familiar? Claro, é uma esclerose lateral amiotrófica, portanto, é uma doença neurodegenerativa que pode apresentar inicialmente diferentes manifestações clínicas, assim como a esporádica, que evoluem progressivamente também para fraqueza, atrofia e fasciculações associadas ao aumento dos reflexos tendinosos profundos, esparsidade, hiperreflexia e Babinski presente, ou seja, também assim como a esporádica, descreve o quadro de esclerose lateral amiotrófica. Só que a familiar está presente apenas em 5 a 10% de todos os casos de esclerose lateral amiotrófica. E neste caso, a causa é genética, com 10% desses pacientes com mutação no gene da enzima de cobre. É a zinco superóxido desmutase, que a gente falou lá em cima, no histórico é a SOD1, no cromossomo 21. A idade mínima de acometimento da esporádica, aqueles 70, 75 anos, neste caso aqui, é de 10 a 15 anos mais cedo que a esporádica. Por quê? Porque a alteração já nasce, né? Já é cromossômica, já está lá, genética. E nesse caso, o início pode ser juvenil ou adulto jovem. Essa é a diferença mais comum entre esses dois tipos de ELA, especialmente a causa e a idade de acometimento. Agora vamos para uma questãozinha para ver se a gente está afiado no que a gente estudou. Questão 1. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma patologia comum em clínica neurológica. Por isso é fundamental que o profissional fisioterapeuta ou qualquer outro profissional de saúde seja capaz de identificar suas características a fim de nortear um tratamento específico. Quanto às características dessa doença, observa-se. Então, ele está me pedindo o item correto. Vamos lá, item A. Hiporreflexia. Não, a gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica, ela tem hiperreflexia, já descarto. Fraqueza muscular, no item B, ok. Atrofia progressiva, ok. Espasticidade, ok. Hiporreflexia, já descarto. Item C. Fraqueza muscular, fraqueza e atrofia progressiva da musculatura, ok. Acompanhada de um grau variável de espasticidade, ok. Fraqueza assimétrica, ok, de um dos membros, acompanhada por fasciculações, ok. Hiperreflexia, certo. Reflexos patológicos, como o Babinski, ok. E o Hoffmann pode aparecer. Hoffmann pode aparecer sim. Lembrando que o sinal de Hoffmann é uma resposta reflexa anormal, que consiste na flexão dos dedos da mão ao se pressionar com a unha o dedo médio. Neste caso, é um sinal de alteração piramidal, mas pode também em pacientes saudáveis, por conta de um reflexo exaltado, pode aparecer. E ela representa um dano especificamente na medula espinhal ou no cérebro. Portanto, neste caso aí pode também caracterizar ela.
Sim, continuando, né? Ao exame da sensibilidade, esta é completamente normal, sim, porque é uma alteração motora. Há um comprometimento dos músculos da face, sim, vai progredindo, mas os movimentos do globo ocular jamais são afetados. Nós vimos aqui no nosso estudo no quadro. A fase crítica da doença é quando ocorre fraqueza do diafragma. Também falei isso para vocês, ok? Essa primeira questão, item correto é o item C. Mas vamos ver aqui o item D. Atrofia não progressiva. Já não progressiva já está errado. Então, continua então questão 1, item C. Ok, gente? É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.